Olá, seja bem-vinda ao Saúde da Alma podcast. Nós somos mulheres, amigas, psicólogas e escolhemos esse espaço para falar sobre saúde mental e emocional com profundidade, mas sem perder a leveza. Hoje não estou sozinha, novamente, estou muito bem acompanhada pela minha amiga Aline. Tudo bem, amiga? Tudo bem? Olá, muito feliz para dividir esse espaço com você, minha amiga, e falar sobre o tema tão Não, importante, esse né? tema é importantíssimo. Eu procrastinei, mas não vamos procrastinar mais para falar sobre esse Não. tema. E a gente quer falar sobre os efeitos, né, da procrastinação. Com Uhum. certeza você conhece alguém que lida ou você mesma essa pessoa, né, que lida com isso. Você sabe que pode fazer uma tarefa, você tem tempo para realizar essa Uhum. tarefa, tem os recursos, tem todas as condições favoráveis, mas você simplesmente não faz, você procrastina. Deixa para Deixa depois. para E depois. deixa para vida, deixa para Deixa a vida me depois. levar. Deixa a vida lhe levar, a vida leva eu. Não. E tem muita gente que confunde, né, procrastinação com preguiça, né? E não é, a gente Uhum. não quer nem trazer esse peso, esse julgamento para as Não, pessoas, porque não é preguiça, não é falta de não é responsabilidade, não desleixo. é desleixo, não é falta de responsabilidade com seus trabalhos e com o outro. Na verdade, você vai comentar aí de algo mais profundo. Existe aí um medo, uma É, angústia aí. O porquê deixar para depois? exatamente, né? Porque quando uma pessoa ela é preguiçosa, ela simplesmente ela pode ter uma desconsideração em relação ao trabalho, Uhum. ela pode ter uma aversão à tarefa que ela precisa executar, e a pessoa Sim. procrastinadora não. Ela tem um sofrimento intenso ali envolvido. Quantas Uhum. pessoas, né, já atendi no consultório, a pessoa sabe que precisa realizar uma tarefa, tem os recursos e a condição, mas simplesmente entra num estado de paralisia. A pessoa não consegue sair daquela posição, sair daquele lugar e simplesmente executar. E aí, se a gente for falar, né, da procrastinação, a gente pode pensar como se fosse ali um iceberg, né? Uhum. Um iceberg que é essa pedra de gelo, né? Que tem uma parte que fica exposta, né? Que é a parte acima do nível do mar, que a pessoa, né? Ela procrastina, ela empurra a tarefa para depois, ela vai fazer outras coisas que gerem menos atrito, menos fricção para ela começar a tarefa, mas tem uma parte que está ali submersa, que muitas vezes a gente não lida e as pessoas negligenciam, né? Que é a ansiedade, o medo, o perfeccionismo, e a gente quer explorar essas questões aqui, né, no episódio de hoje. Exatamente, porque fazer implica entrar em contato com a realidade, de lidar com aquilo que você consegue, com aquilo que você consegue dar, que às vezes não vai alcançar aquela grande expectativa também, porque está muito ligado ao perfeccionismo, né, Total, amiga? total. Porque assim, a pessoa perfeccionista, normalmente, ela cria uma idealização a respeito da Uhum. tarefa. Então, ela coloca um padrão de exigência muito Muito elevado para ela elevado. mesma. Então, isso acaba a pessoa adiando, porque a pessoa vai ter que lidar com a frustração de se deparar de que, né, que ela não é perfeita, que ela Aham. não tem as condições ideais, né? Muitas vezes a pessoa fica nesse movimento autopunitivo. Então a pessoa, imagina, ninguém quer lidar com situações ou com circunstâncias que promovem angústia. Então, você ser perfeccionista também é lidar com um estado de muita angústia. Então, a pessoa vai fazer qualquer coisa, vai rolar o feed, né, do Instagram, vai mandar uma mensagem para uma amiga. Enfim, não quer dizer que a pessoa não tenha recursos, mas o perfeccionismo é esse combustível que aumenta a ansiedade, que Isso. faz a pessoa fugir, evitar a tarefa, né? É, porque a ansiedade, o movimento da ansiedade é luta e fuga. E para a pessoa perfeccionista, a luta é muita culpa e fugir da tarefa para não entrar em contato com as emoções que envolve tudo isso. E é de suma importância a pessoa que tem essa questão da procrastinação pensar qual está sendo a minha dor, qual está sendo a dor que eu estou evitando, né? Uhum. Porque não tem às vezes a ver com um objeto de trabalho específico, mas tem a ver com o medo de não ser suficiente.
O medo de não conseguir dar conta, de não se receber uma resposta positiva dentro do trabalho que está fazendo. É se perguntar: calma aí, quais sentimentos que estão acontecendo aqui dentro de mim que eu estou evitando o desconforto de fazer essa tarefa? Porque o emocional está querendo fugir dessa dor, não do fazer o trabalho, mas da expectativa que está criando em cima disso, Uhum. É. que às vezes é muito maior do que a realidade. Às vezes a pessoa tem expectativas altíssimas, né? Aí é muito difícil lidar. E tem muito a ver também com a forma como a pessoa se relaciona com o seu trabalho. Muitas vezes, né, a pessoa se relaciona de uma maneira muito ansiosa. E aí, quando a pessoa carrega, né, esse sentimento, essa emoção da ansiedade, normalmente o ansioso não espera um futuro positivo, tranquilo e equilibrado. Normalmente uma pessoa ansiosa, ela cria cenários muito Da catastróficos, né? Cria cenários muito difíceis, até muito ligados às vezes ao sentimento de culpa, porque aí essas situações ruins são quase como uma punição para ela. Então esse sentimento de medo, essa angústia, faz a pessoa evitar, né? A pessoa, normalmente, você já reparou? Você aí, que é da audiência, está assistindo o episódio de hoje, normalmente, o que você usa para fugir das coisas que te geram desconforto? Hoje em dia tá super fácil, né? A gente pega um celular. Olha, sabe uma coisa que eu procrastino? Às vezes, série. Você procrastina com série? Eu preciso de uma dica sua pra série. Ah, é? Eu tô órfã de série, gente. Quando acabou The Crown, eu parei de ver série. Eu tô órfã, eu preciso de dicas de Qual série. foi a última série que você... The Crown. Ah, eu nunca assisti essa série, eu tenho que Sou assistir. apaixonada da história da Rainha Elizabeth. Não, e eu Muito adoro bom. tudo, né? Você sabe, né? Aham, Tudo eu adoro gosto. sobre a realeza, a família real. Ela ama. Então, a respeito disso, o que eu faço para quando eu quero afastar, né? Eu ouço música. Ah, música, procrastina com a música. Ah, eu fico ouvindo música. Quando eu vejo, já passou 1 hora, já passou 2, já passou 3 horas. Aí fico inventando coisas que não era para fazer durante o momento. Às vezes eu faço até coisas que são da responsabilidade, arrumar a casa, lavar a louça, Não cozinhar. É. Mas eu percebo que é pelo viés, às vezes, da fuga. A fuga. Nossa, quantas faxinas, minha gente. Já dei faxina da fuga, porque eu tinha um relatório para fazer, tinha uma palestra, normalmente, né? Um roteiro de palestra para sistematizar. E aí, você, assim, amiga, você tem uma tendência de fugir para tudo que é burocrático? Sim. Olha, me dá teoria, me dá relacionamento humano ali, mas tudo que tem a ver com burocrático, eu tenho uma dificuldade Números, maior. né, que envolve matemática. Declaração de imposto de renda, meu Deus! É só ali na última virada, né, do ponteiro. Sim. Mas a gente não tá falando, né, necessariamente dessas situações que você não consegue fazer ou que você não faz por uma questão de desinteresse ou uma desconexão com aquela tarefa. Existem, né, tarefas que você tem um motivo, tem uma motivação muito clara para realizar aquilo, como, por exemplo, você precisa estudar para uma prova, e aí quando você estudar para essa prova, por um concurso, por exemplo, você vai ser promovido, você vai ter melhores condições de vida. Já tem de casos, né, às vezes uma mulher que eu atendi, que ela tinha uma crença de não merecimento, tinha um quadro depressivo. Então, quando a pessoa ela tá nesse humor mais rebaixado, mais depressivo, a depressão arrasta essa pessoa, né, para não investir na vida, para não ter perspectivas futuras, né? A depressão rouba a esperança. Então a pessoa procrastinava porque ela achava que não ia conseguir, ou que talvez achava que não seria merecedora de desfrutar esse lugar, né, de prazer, de realização, porque a depressão traz muito também, que é esse sentimento de culpa, muito acentuado. Sim, até porque realizar é colocar o libido para o mundo. Exatamente. Realizar é conquistar. Realizar é ter alegria em realização. E o humor depressivo tira o libido deste lugar. Então, é muito interessante, porque quando a pessoa não tem forças para conquistar, é como fosse reforçando essa crença, né? Eu não mereço. Eu não mereço estar nesse lugar de realização. Exatamente, né? E tem também, né? Muitas vezes a pessoa ela procrastina
Porque a mente e o cérebro também tá sobrecarregado, né? Às vezes a pessoa, uma mulher que cuida de todo mundo, que tá sempre atenta às necessidades dos outros, e é aquela pessoa resolvedora no trabalho. Nossa, quantas vezes a gente não lida, não é? Com pessoas assim. Então, ela não tem espaço interno para poder lidar, né, com suas próprias questões, com as suas demandas, uma mente sobrecarregada, né? Às vezes a pessoa pensa, nossa, mas é uma tarefa tão simples que não exige, né, esforço nenhum, mas quando a sua mente já está desgastada, qualquer mínimo esforço se torna, né, uma sobrecarga muito grande. Questões de autoestima, né? Às vezes a pessoa procrastina uma tarefa, procrastina a realização de alguma coisa porque ela tem essa crença, essa convicção de que se eu começar, eu não vou conseguir fazer, não vou dar conta. Então, para evitar, não é, amiga, essa frustração, esse desconforto, a pessoa acaba evitando, né? E é tão importante esse confronto de perceber a sua realidade. Né? Calma aí, tem coisas que são possíveis para eu fazer e tem coisas que, de fato, eu estou colocando o padrão fora da realidade. Sabe o que acontecia comigo? Vou dar um testemunho pessoal. Às vezes eu apresentava um trabalho, depois que eu apresentava, eu falei assim, poxa, eu acho que eu poderia ter feito melhor. Mas aí eu pensando, se eu tivesse mais tempo, eu teria feito melhor ou eu teria feito a mesma coisa? Aí eu pensei, calma aí. Eu dei tudo que eu sabia, porque o trabalho ele não só é escrito. A gente, quando apresenta o trabalho, a gente dá aquilo que tem dentro da gente. E naquele momento, eu dei o que eu tinha dentro de mim. E tá tudo bem. Só que eu colocava um padrão tão elevado que eu sentia culpa por não ter feito um trabalho talvez melhor que estava dentro da minha mente, mas não de acordo com a realidade que eu tinha. E tudo bem se você no passado não ofereceu o melhor dentro de uma situação, mas o que seria esse melhor? O que seria fazer o melhor? Cada um consegue dar o que tem naquele momento e tá tudo bem também. É muito importante a gente encarar essa realidade também para não se colocar pelo viés da culpa, da ruminação e depois até de você também perder a noção de quem você é ali. Calma aí. O fato de eu ter oferecido aquilo não quer dizer que foi ruim. Mas a minha visão está sendo que tudo que eu faço é ruim. Porque aquela visão depressiva de se diminuir, né? E não reconhecer também o que faz de bom, né? De reconhecer também um bom projeto. Não o projeto perfeito, mas o projeto que deu para ser naquele momento. Inclusive, você estava falando, né, de fazer o que é possível com os recursos que se tem. Até convidar a audiência que o episódio de hoje está muito relacionado com outro episódio da autocrítica e do perfeccionismo. A gente fala muito sobre isso também, né? Que às vezes você coloca um padrão muito alto, muito idealizado, e a gente tem que fazer, né, as nossas tarefas, cumprir nossos compromissos de acordo com os recursos que a gente tem, com as condições que a gente tem naquele momento. Porque às vezes a gente se esgota, né, querendo fazer o melhor, fazer o perfeito, e perfeição não existe, né? E é importante ressaltar também, Aline, reconhecer que cada dia você vai ter um recurso diferente. A nossa energia, ela não é ilimitada. Ela tem limites. Por isso que não é bom acordar e mexer no celular, que você já está gastando energia que você poderia colocar na sua vida, você está gastando no celular. Aí não entende quando chega no final do dia, você só consegue conversar com o celular porque você está com pouca energia de colocar na vida, no mundo. Né? E drena mesmo, né? Porque é muito estímulo, muita informação. E o nosso cérebro, inclusive, ele nem está preparado para lidar com esse excesso de estímulos e informações. É muita coisa para processar simultaneamente. Além das informações, o nível de despertar emocional que provoca. Porque às vezes a gente vê uma coisa muito alegre. Ai, uma amiga minha casou, enfim, fez uma viagem que ela compartilhou comigo durante muito tempo que queria, a gente fica com aquele sentimento de felicidade. Há um feed, né, há um rolar adiante, a gente vê uma criança subnutrida em algum país da África. Né? É muito estímulo até emocionalmente pra gente processar, pra gente digerir. A gente consegue regular, educar
causa alegria em segundos. Segundos, Né? E aí você pode pensar, mas por que eu não estou conseguindo cumprir todas as minhas tarefas? O celular também gera uma sensação de que você está ali vivendo, mas você não está vivendo a vida real, você não está colocando a É, realização da vida. É uma fuga uma também de fuga. realizar coisas na própria vida. E aí é uma questão, não é de se culpar, por que eu não estou realizando? Mas é parar e pensar, por que eu não estou investindo? Uhum. Será que eu tenho pouco essa noção de merecimento? Será que eu acho que eu não sou capaz de conquistar? Será que eu estou com medo de lidar com a frustração de não ser da forma como eu imagino, dentro da minha idealização? E se for diferente, eu vou ficar frustrada, eu vou ter que lidar com essa frustração. Então, é importante você parar e pensar, calma aí, por que eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer? Quais são os questionamentos que estão acontecendo dentro de mim? E por que eu estou fugindo? E quais são essas emoções? É emoção de culpa? É de medo? Quais são as emoções que estão rolando dentro do seu ser para evitar que algo aconteça na sua vida, na realidade, dentro do que é possível dentro dela, né? É. Até a questão da carência Uhum. afetiva faz com que a pessoa procrastine, né? Sim. Porque a pessoa fica, né, todos nós temos nossos vazios, todo mundo tem suas lacunas, mas às vezes existem pessoas que questões assim muito inconscientes impedem elas, né, de prosseguir, de avançar. Se ela precisa, se ela tá num modo de passividade, se ela tá num modo de espera que os pais façam essa reparação da história de vida, a pessoa não vai conseguir, por exemplo, avançar para prosperar financeiramente, Não. para sair da casa dos pais, ela não vai conseguir, né, se colocar numa posição de ser promovida no trabalho, porque ela vai alcançar novos desafios, ela talvez não se vê capacitada ou possibilitada de estar nessa posição. Então, existem muitas questões que estão ali no nível da inconsciência, tem a ver com a, né, com padrão, com perfil de Uhum. personalidade, com a história de vida da pessoa. Por isso que a terapia é tão importante nesse sentido para a pessoa ter, né, consciência A dos seus clareza. padrões, ter clareza a respeito do seu comportamento e aí ter autonomia, ter o empoderamento, né, no bom Uhum. sentido, necessário para fazer escolhas Mais mais assertivas, né? A assertivas. pessoa não ficar ali naquele modo de cegueira sobre si mesmo e ser empurrado para procrastinação É. sem saber o porquê, né? E a procrastinação leva ao modo sobrevivência e não viver. Existe a diferença de sobreviver e viver. Quem tem uma tendência à procrastinação já tem uma ansiedade mais elevada que as outras pessoas. Uhum. Então, o modo sempre vai ser mais da sobrevivência. Porque se a gente parar para racionalizar, e a nossa vida não só pelo viés da racionalização, toda pessoa pode organizar e fazer um trabalho um pouquinho a cada dia e viver várias coisas no mesmo dia e estar no estado de presença a cada dia. Isso é viver. Uhum. O que é sobreviver? A sua mente está preocupada naquilo que você tem que fazer, no resultado que isso vai dar. Isso vai trazendo para você um estado muito ansiogênico e você está paralisada nesse estado. Você não está no modo vivência, você está no modo sobrevivência. É. E é muito difícil, né, você ser uma pessoa produtiva quando Uhum. você tá ali no modo de sobrevivência, né? E Sim. tem um outro elemento que eu acho bem importante a gente mencionar, que muitas vezes a procrastinação, ela tem esses fatores emocionais, né, que estão interligados com a procrastinação que a gente mencionou aqui, mas às vezes a pessoa também, muitas pessoas, né, lidam com a procrastinação não é simplesmente por questões emocionais, mas também por questões neurológicas, né? Uhum. Existem transtornos às vezes do Sim. neurodesenvolvimento que prejudicam a pessoa, né, iniciar a tarefa. O TDAH, por exemplo. Agora, Sim. a gente sabe que tem uma onda, né, de Uhum. autodiagnósticos na internet, de pessoas se diagnosticando com TDAH. Mas, ao mesmo tempo, essa disseminação da informação é extremamente importante para a pessoa, às vezes, reconhece sinais e sintomas, buscar um processo de avaliação. A gente Sim. sabe que uma pessoa que tem TDAH, ela tem dificuldade na sua função executiva. Então, o que que é essa função executiva? Sua memória de trabalho, a sua capacidade de iniciar e se manter engajado em tarefas. Então, às vezes a pessoa
pessoa não faz não é simplesmente porque ela é preguiçosa, mas o funcionamento, ela tem um cérebro Neural. neurodivergente, né? Ela tem um Isso. funcionamento diferenciado, não é um cérebro típico, né? A sua parte aqui do córtex, né, pré-frontal, ela não tem o mesmo nível de dopamina, os mesmos Não. neurotransmissores que uma pessoa que tem um cérebro típico. Então é importante você, né, buscar uma avaliação, buscar entender como seu cérebro funciona para você. Não é que você vai se transformar numa outra pessoa. E você não é o seu transtorno. Exatamente, Esse né? lugar também que o transtorno não é uma identidade, mas você observar o seu funcionamento, porque cada ser humano tem um modo de funcionar diferente, até se for em diferenças culturais. Mas você entender como é o modo de seu funcionamento e trabalhar em cima disso, né? Não é o lugar para pegar o diagnóstico como uma bengala É. de incapacidade, mas Uhum. pegar o diagnóstico e entender as suas potências e suas dificuldades e trabalhar em cima É. delas. E não é, como você disse bem, né? Não é uma sentença e também não é Não, algo para você se eximir totalmente das não, suas responsabilidades, né? É isso. extremamente importante a gente ter essa consciência, até porque dentro da abordagem, né, que a gente trabalha, a gente não trata da doença, a gente olha para o indivíduo, a Uhum, pessoa que tem um diagnóstico, sim, uhum. né, que é extremamente importante a gente ter Ter. conhecimento que vai nortear o tratamento, mas a gente se relaciona com um indivíduo, com um sujeito que tem uma história de vida, que tem Uhum. dores, que tem angústias, que tem também um funcionamento específico do cérebro, né? Então é extremamente importante a gente falar sobre isso também, E né? isso gera até um autorrespeito. Quando você tem um diagnóstico, você também reconhece os seus limites. E conhecer os seus limites não é ser uma pessoa que você vai ser uma pessoa limitada para a vida. Não é isso. Conhecer os seus limites é perceber até onde você pode ir com as suas emoções, até onde você pode ir nas suas relações. Reconhecer o seu limite é um autorrespeito e também maturidade emocional. Muitas pessoas acham que maturidade emocional é saber lidar com tudo. Ah, não, é. Maturidade emocional é ser forte para Nunca tudo. chorar, nunca ter dor Não. E nenhuma. nunca dar limites ao outro. Tem que saber lidar com todas as questões de todo mundo. Maturidade emocional é reconhecer onde está o seu limite e saber quais guerras você tem condições de lidar. E as que você não tem condições de lidar, não entrar. Isso é maturidade emocional também. Calma aí. Isso aqui eu consigo lidar, isso aqui eu tenho estrutura para lidar. Isso aqui não. Isso aqui É, não é possível para mim. E não é uma visão de limitação. É uma visão porque você está se olhando tanto de forma inteira que você se autorrespeita. exatamente. E é muito difícil, às vezes, a pessoa, quando tem uma comunicação interna que é Uhum. muito crítica e punitiva, é difícil. Tem muita gente que é difícil, né? É, Ter esse olhar generoso, gentil e acolhedor sobre si mesmo. é. E Exatamente. também porque existe um outro lado, né, Aline? Às vezes, dependendo da profissão que você tem, das relações que você tem familiares, das relações que você tem até no ambiente religioso, as pessoas também criam muita expectativa em relação ao outro também. Pastores sofrem muito isso, algumas esposas de pastores sofrem, Líderes, né? líderes religiosos sofrem com as pessoas que são lideradas, né? Essa expectativa muito grande em colocar naquela pessoa como o organizador da vida dos outros. E às vezes aquela pessoa pode ter uma limitação também. Então Tem a suas pessoa questões tem também, suas porque questões e sua limitação não deixa também de ser ser humano, né? de ser ser humano e que não vai ter todas as respostas que você precisa, não vai conseguir acolher todas as situações da sua vida, porque ele também tem as suas limitações pessoais. E se ele entrar nesse lugar daquele que consegue lidar com tudo, a tendência ao adoecimento emocional é muito grande, né? Porque existe a diferença de dois transtornos: o transtorno pelo qual você nasce, que são os neurodivergentes, e os transtornos afetivos e emocionais que você pode desenvolver durante a vida. E muitas pessoas que exercem esse lugar de liderança acabam desenvolvendo transtornos emocionais, né, que são os afetivos, Uhum. durante a vida por causa dessa grande expectativa de dar conta de tudo e de É, todos. muita responsabilidade e também pessoas que exercem cargos de liderança, de influência,
muitos lidam também com a questão do isolamento. A pessoa sente que não pode demonstrar vulnerabilidade, sente que não pode demonstrar fraqueza e se coloca muito nessa posição, né, de se isolar. E todo mundo precisa, né? Ter alguém que você possa abrir o coração, Confiar. você possa demonstrar o seu lado mais frágil, porque às vezes um líder, ele só expõe o seu lado mais forte, aquilo que é mais apresentável, aquilo que pode trazer elogios, né? Até se coloca numa posição de referência e é uma referência mesmo. Sim. Mas todo mundo lida com vulnerabilidade também, Com né? dores na sua própria história, né? Até porque nenhum líder, ele nasceu líder, É, né? exatamente. Ele foi uma criança que teve uma família, passou por dores emocionais até chegar a ser líder. Então, a gente toma muito cuidado, que a gente tem que saber acolher as nossas emoções, mas também a gente tem que saber respeitar o não e o limite do outro também. Também. Né, você estava falando sobre a questão de procrastinar. Queria compartilhar aqui com a audiência algumas orientações, algumas técnicas que, inclusive, são cientificamente validadas para a gente poder ajudar a pessoa, né, que lida com a procrastinação, porque, né, a gente sabe, tem questões da nossa história de vida, questões inconscientes, né, questões da nossa própria personalidade, de medos e ansiedades, mas e de forma prática, né? O que a gente pode fazer? A gente gosta muito de trazer essa questão da profundidade, da gente compreender, e a leveza, assim, num aspecto mais prático, né? Mais objetivo. O que a gente pode fazer para lidar? O que você pode fazer para lidar com a procrastinação? Olha, uma coisa que posso dizer assim, tem experimentado pessoalmente. Ah, então divide comigo, Que me amiga. ajuda. Me ajuda, por exemplo, você desmembrar uma tarefa grandiosa em micro passos, em micro tarefas, em passos menores, né? Porque às vezes você tem lá. É muito comum quando a gente está, por exemplo, fazendo um trabalho acadêmico, tem que fazer uma monografia, ou você tem que fazer uma dissertação, né, de mestrado, enfim. Nossa, é muita coisa. Se você for pensar, por exemplo, tem que escrever um livro. Nossa, um livro são muitos processos, muita coisa, né, que tem que fazer. Então, o que a gente pode pensar? Poxa, escrever um livro é muita coisa, mas escrever uma página, acho que não é tão difícil assim, né? Uma introdução. É uma introdução, né? Se uma página talvez for muita coisa para você, escrever uma introdução, enfim, desmembrar uma tarefa grandiosa em microtarefas. Tava falando aqui sobre o TDAH também. Como uma pessoa que tem TDAH tem essa dificuldade na função executiva, tem essa deficiência de dopamina, de noradrenalina. Então, às vezes, uma pessoa ela só consegue dar o start numa atividade quando ela percebe que está se aproximando muito ali do prazo final. E aí a pessoa recebe, né, essa descarga química e a pessoa entra naquele modo de urgência. E aí consegue concluir. Só que isso traz um desgaste mental e emocional muito grande. Você, né, levar uma vida inteira na base da urgência, da emergência, com medo, né, no tudo ou nada. Isso é muito desgastante. Então, uma técnica que ajuda muito é a técnica dos 5 minutos. Como é que é essa técnica? Você tira, né, daquele momento de fricção, aquela coisa, começo agora ou depois, né? Você pensa, vou fazer essa tarefa por apenas 5 minutos. Depois de 5 minutos que você já está ali, né, no momento presente, engajado, é muito mais fácil você manter o comportamento e continuar na atividade do que você esperar depois uma ocasião, né, perfeita, uma condição perfeita para poder fazer. Porque, inclusive, isso é muito comum, né, em pessoas procrastinadoras, a pessoa achar que precisa estar num nível de energia e motivação elevada, né? Um nível ideal para começar alguma tarefa. Esse nível, esse lugar não existe, né? Porque a vida real, Aline, é o básico bem feito. O que me ajuda muito no dia a dia é essa frase. Calma aí, eu vou começar o meu dia fazendo o básico bem feito. O básico bem feito. Porque às vezes a gente tem uma visão tão elevada do que a gente tem que fazer e a gente não começa porque não está iniciando nem no básico. Exatamente. Então, começar o básico bem feito, no básico, a gente vai crescendo e vai evoluindo também. Exatamente. Uma outra técnica que ajuda muito é você modificar o seu ambiente. Porque às vezes você está ali todos os dias, trabalhando no mesmo lugar, com os mesmos estímulos, e isso tira um pouco isso
né, essa resposta, esse estímulo que a gente precisa. Então, você sair para uma biblioteca, e um lugar que eu gosto muito de ir para trabalhar, enfim, para fazer leitura, escrever relatório, cafeteria. Ai, amo Eu cafeteria. amo cafeteria. Eu amo ambiente de cafeteria, porque o ambiente de cafeteria, além de ser um lugar novo, é um ambiente que até inspira, né? Você tá Uhum. ali comendo alguma coisa gostosa, você tá ali num ambiente diferente, você fica mais inspirado pelo Cheirinho ambiente. de café no Isso, ambiente, porque a gente né? não pode negar que também o ambiente nos modifica. Influencia demais, né? Uhum. Influencia demais. E a técnica Pomodoro, né? A gente até falou isso num outro episódio Sim. aqui, não vou lembrar exatamente qual. Qual foi o episódio, hein? Acho que Foi foi da do, ansiedade? não sei se foi da ansiedade ou se foi do burnout. Não sei, mas enfim. Tá aqui, você pode. Inclusive, na primeira temporada, a gente tem vários vídeos aí do nosso canal. Que você pode aí passear, maratonar, né, os vídeos do podcast, mas é você fazer, né, intervalos de estudo ou de tarefa focada. Aí você pode fazer ou de 25 minutos, ou de 40, ou de 50 minutos. Totalmente focado na tarefa e tirar ali 5 minutos de intervalo. E aí você vai alongar, você vai beber uma água. O ideal é não ficar em rede social, porque às vezes passa 5 minutos, o tempo escorre, né? Pelos dedos a gente não Uhum. percebe. Mas você fazer outras tarefas, né? Pra tirar daquele foco intenso, para não sobrecarregar a sua É, mente. até porque rede social não descansa a mente. Ah, é Isso é verdade. importante ressaltar. Rede social, você está trabalhando a sua mente. Rede social nunca vai ser um descanso para a sua mente. A sua mente e o seu cérebro está trabalhando o tempo todo ali com a rede social. Então, a rede social para a sua mente não funciona como descanso. Exatamente. É isso. Espero que esse episódio tenha contribuído para você. Só vou ler aqui uma pergunta que eu deixei, né, uma caixinha de perguntas aberta Ah, lá no meu Instagram, tô né, para curiosa. vocês mandarem perguntas, dúvidas, e espero que a nossa resposta seja satisfatória e possa te ajudar em algum nível. Uma seguidora, ela deixou a seguinte pergunta. Ela sabe que precisa estudar, mas não consegue tirar as coisas do plano mental e operacionalizar e colocar em prática, fica sempre procrastinando. Embora tenha um bom material, tenha tempo de sobra, tenha, né, recursos para fazer, não consegue fazer. Como é que faz para sair desse estado de paralisia? O que você acha, amiga? Olha que interessante, né? Ela já percebeu, porque às vezes a pessoa não tem essa É. percepção, Uhum. né? Então ela já está no nível bom. Ela está tendo uma percepção que ela está de alguma forma se boicotando, Uhum. né? Agora ela tem que parar e perceber o porquê ela está se Seus boicotando. porquês, é. Os seus porquês. E os porquês não têm a ver com a coisa real. Tem a ver com o imaginário, com as expectativas que ela cria emocionalmente. Então, primeira dica é o porquê. Ah, Por que eu tô procrastinando? Por que eu tô deixando esse serviço para depois? Por que eu tô boicotando o que eu tenho que fazer? Calma aí, por quê? O que eu tô sentindo? Por que eu tô angustiada em começar? De onde vem essa angústia? E você vai encontrando primeiro respostas, porque com a resposta você também pode questionar se a sua resposta tem a ver com uma realidade ou tem a ver com uma mentira. Porque a ansiedade é um nível de medo elevado. E o uhum. medo elevado não corresponde à realidade. Então a gente pode dizer de forma simbólica que a ansiedade é uma mentira que sua mente conta para você para tentar te regular, porque está querendo de alguma forma te ajudar. Não é para o seu mal, é para o seu bem, mas não deixa de ser uma mentira que não corresponde o que está acontecendo na realidade. Então, a primeira pergunta é o porquê. E não um porquê de julgamento, que tem uma grande diferença. Uhum. Né? Ah, por que eu estou fazendo isso? Porque eu não estou sendo suficiente. Não é o porquê do julgamento, mas é um porquê de acolhimento. Por que eu estou fugindo disso? O que está acontecendo emocionalmente dentro de mim? É mais esse lugar. Exatamente. E se você, né, não conseguir fazer esse processo sozinha, é muito importante que você busque um acompanhamento terapêutico. Uhum. Porque dentro da terapia a gente pode compartilhar, ensinar técnicas que tenham a ver com a sua rotina, com a sua realidade de vida, né, com as características da sua personalidade, né? A gente pode compreender também quais são as causas, né, que estão subjacentes. Travou a língua.
as causas ocultas, né, que estão ali Ocultas. por trás, né, da situação, do que faz você procrastinar, se é relacionado a um medo, se é relacionado a uma idealização excessiva, um Sim. perfeccionismo, se você é uma pessoa que está num estado de sobrecarga, e aí o que a gente vai fazer é aliviar essas cargas, não colocar mais tarefas, né, às vezes o procrastinar é até um modo de sobrevivência do seu cérebro, dizendo, não aguento mais, não tem como entrar mais nada aqui, E é né? importante, Aline, que eu gostaria até dar uma dica para mulheres, que para a mulher é muito importante período de Ah, pausas. extremamente. A mulher é necessário ter esses períodos de pausa. Só que hoje a mulher quer preencher os períodos de pausa. Então, realmente, o seu corpo não vai aguentar lidar com tudo isso, de ficar sempre preenchendo os períodos vazios, que não é um vazio, é um período para você se recuperar. Então é Exatamente. muito importante você respeitar os seus períodos de pausa e não se culpar porque você está tendo esse período de pausa, que normalmente a pessoa perfeccionista se sente culpada por estar parado, mas estar parada é estar se recuperando, Uhum. né? E esse lugar precisa ser valorizado também. Exatamente. E também a terapia é esse lugar onde você pode fazer um processo de avaliação. Porque, né, existem essas causas emocionais relacionadas ao procrastinar, mas quem sabe, né, você pode talvez estar lidando com algum transtorno de humor, quem sabe algum transtorno de ansiedade ou um transtorno do neurodesenvolvimento como o Uhum. TDAH, que a gente compartilhou aqui, né? Isso não é uma questão de fraqueza, não é frescura, mas é o seu funcionamento, né, a sua saúde mental pedindo cuidados. Então, terapia é esse ambiente. Então, se esse episódio fez sentido para você, se você se sentiu tocado, se viu em alguma dessas situações aqui que a gente narrou, que a gente citou aqui nesse episódio, a gente quer convidar você a fazer parte, né, desse processo terapêutico que pode ser uma mudança muito significativa na sua vida e na sua saúde mental também. Outra coisa, não sei se você nos segue nas nossas redes sociais, mas aqui na descrição desse vídeo estão lá nossas redes, nosso Instagram, TikTok, enfim, né, nossas redes para você entrar em contato com a gente, acompanhar o nosso trabalho em outras redes também, quem sabe marcar uma sessão de terapia para você. Um prazer imenso, amiga, estar com você aqui Também, no episódio Aline. de hoje e um beijo para você também. Um Até o beijo. próximo episódio do Episódio. podcast Saúde da Alma. Um beijo.